Pré-produção? O que é? Tô me preparando pro churrasco papo furado especial, né? Que Com a maquiagem família Machida, entendeu? Importantíssimo. Tem que estar bem na foto. A cara já tá averiada mesmo, entendeu? Dá um tapinha no pelo. Acho que eu cortei um pouquinho a mais aqui. Ai, querido. Ups. Tudo bem. Fala galera, sejam bem-vindos. Hoje um muito especial churrasco papo furado com a família Machida. Começar hoje com o nosso assador que você está acostumado, Felipe Verdun, nosso assador especial que tem todos os cursos. Shinzo, que é responsável pela Machida Karatê e professor e coach também do Lyoto. E o nosso campeão aí, Lyoto, que tem todos os cursos, meu vizinho daqui. Então realmente, a gente está bem feliz. A galera pediu, né, esse churrasco papo furado. Eu cheguei a fazer um Verdun Visita. O Felipe chegou a brigar comigo por isso, né? Brigou, porque, não sei o que, não, é diferente. Vocês vão ver que vai valer a pena. Diferente que, né, o Xizô tá aqui agora e a ideia foi de quem? Família, realmente, como é que foi a ideia? Foi de última hora, né? Foi de última hora, a gente foi buscar a carne, vamos botar o Xinzô, que vai dar um incremento à entrevista, já que tu queimou o outro lá no Verdun Visita. Daí traz Foi o maior sucesso, foi mais de 100 mil views. Mas tu vai ver que agora vai duplicar, com certeza. Então, rapaziada, hoje, com essa presença ilustre do Lyoto e do Xinzô, a gente vai o nosso cardápio aqui, ó. A gente tem uma picanha, um salsichão crioulo, essa aqui é umas tiras de costela, essa costelinha aqui é um corte especial, e isso aqui eu fiz 2 cubinhos de vazio, pra gente fazer naquele ponto pra chupar os dedos. E o assunto de hoje é vitórias e derrotas, mas não só na luta, como na vida. E a fumaceira é dali, ó. E a fumaça pegando, porque é o churrasco papo furado. Essa churrasqueirinha é familiar. É uma churrasqueirinha de 25 por 40 centímetros. Rodrigão, como é que Carvão e aquele negócio, sempre com fundamento. Vamos começar já com uma polêmicazinha que todo mundo pergunta, um pouquinho antes a gente vai voltar, porque eu recebi várias perguntas no Insta e a galera quer saber, vamos dar essa pulada, né, sobre o mijo, né, que tu me fez eu tomar mijo aqui, como é que é isso? O mijo é o seguinte. Vamos brindar primeiro. Vamos brindar? Aí, Felipe. Aí, Felipe. Cadê o Felipe? Pega lá, Não, não bebo. Mijo Matida, pode tomar. Não, pega ali, Não pega bebo ali. mijinho. Pega um. Vou pegar aqui. Bom, tá quente? Tá amargo. Mas Como é que é o teu mijo? Como é que é o teu? Meu mijo depende do que eu como no dia anterior. E aí? Se eu comer essa carne aqui e for mijar amanhã, o bicho vem amargo mesmo. É mesmo? Mas é verdade mesmo. Eu tô com uma. Esse aqui tá com... Vocês É o tomam o mijo hambúrguer de e a vocês e eu pizza. tomo o meu mijo aqui, ó. Pô, aí sim, hein? Pô, Esse aqui lá no sul é famoso mijo de macaco. Ei. Tá, mas me diz uma coisa então, Lyoto e Shinzo, como é que é esse negócio aí do mijo realmente que todo mundo fala? Será que é verdade mesmo? É mito? Eles tomavam? É frequente? Como é que é esse negócio aí? Rapaz, primeiro assim, meu pai, ele foi no Japão uma época, a gente era tudo garoto, e meu avô estava num livro lá de japonês, que um médico que tinha trabalhado na... 7 médicos. Sete médicos. Tinha trabalhado na guerra, entendeu? E ele não tinha muita substância, muitos alimentos, e a pessoa estava ficando doente, e ele começou a estudar um pouquinho para escrever urina. E começou a ver que muitos pacientes estavam recuperando da sua energia, estavam melhorando, ele escreveu um livro sobre isso. E aí meu pai leu o livro, se identificou com aquilo e trouxe pra gente Isso é fazer 1990. Nos anos 90. 1990. Faz um tempo já. faz Calma aí, um qual é a tempo. frequência que vocês fazem isso? Não, eu não faço mais, ele só queria que todo mundo experimentasse. Só foi aquela primeira vez da força. é. Bebe, rapaz, vai apanhar. Mas ele ainda toma, ele toma direto, botou minha mãe pra tomar também, minha mãe tomou por vários anos. Ele Minha mãe, continua até tomando. hoje minha mãe passa no rosto. Ah, tem essa do rosto também? Passa. Eu tomo de vez em quando, só pra não esquecer a origem, Tá, entendeu? mas não adianta, tipo, o cara ter uma alimentação ruim, uma vida desregrada e querer tomar Não, o não adianta. mijo e não adianta, Não né? adianta. É um conjunto de coisas, mas a urina, por exemplo, tinha um amigo do meu pai que a esposa dele estava com diabetes. Né, doença que a gente sabe que o índice glicêmico no sangue é muito alto. E aí meu pai falou assim, a mulher estava muito mal, o pai falou, faz o seguinte, toma urina, manda ela tomar urina. Aí ela começou a tomar urina. Aí quando ela foi no médico especialista, e aí ele falou assim, o que a senhora está fazendo?
porque o seu açúcar baixou e tudo baixou as taxas. Aí ela falou, eu tô tomando meu xixi. Aí o cara falou, rapaz, não sei se é verdade, mas que baixou as taxas, entendeu? Então assim, e tem A comprovações. taxa que você do dia- imposto? Não, a Tá taxa. brincando? Eu vou tomar, vou começar a tomar também, porque eu vou começar a tomar, Vai porque começar até a comer cocô. pô, se baixa as taxas do imposto, eu vou começar a tomar. Então foi essa história, então. Essa história, entendeu? Então acabou Mas o tem que mito, dar então. Então alimentação vocês não têm a frequência, não é tem a frequente. frequência, assim, Meu pai toma O direto. Shinzo tomou a última vez quando tinha 7 anos, né, Shinzo? 12 anos foi a época que mais ou menos meu pai trouxe essa ideia. Mais ou menos. Mas assim, a gente não recomenda ninguém fazer isso. Sim. Até porque a gente não é médico nem nada. Isso foi uma coisa da tradição. Meu pai trouxe, através desse livro. A gente começou a fazer. É difícil você falar, tu sente bem, porque assim, se você é um cara saudável, tu toma uma vitamina C, tu vai dizer, eu me senti forte? Não, é difícil dizer. Mas o seu corpo está reagindo. Entendeu? Então agora quando você tem uma doença, às vezes uma diabetes, as pessoas recorrem àquele negócio como última chance, entendeu? Ah, não tenho, vou tomar meu mijo. E é um negócio de cultura, de ter, né? Já feito na Tá, Índia há é. muitos anos. Mas o cara tem que estar bem, equilibrado, comer bem, tem que ter um corpo É um saudável. conjunto, né? É um conjunto. Já ouvi falar muito também, até para conjuntivite, o pessoal pega, a urina Ah, é? passa, entendeu? E tem resultados assim. Eu não sou médico, mas assim, são relatos que a gente No escutou. interior, pelo menos do Brasil, tem muito, né? Ah, tô com dor de ouvido. E tem que esclarecer outra coisa também, que é cada um com o seu, né? Não é pra tomar do amiguinho, né? Não, é a primeira... não. Tem aquele negócio. Nem na ali. Não, aquela vez, lembra aquela vez? Não, aquela vez o. O cara quer tomar na fonte, ainda não pode, entendeu? Vai na bica tomar. Não, aquela vez a gente fez uma brincadeira lá que a gente fez um vídeo, não lembra? Lá em Las Vegas. Sei. Tu me enganou, tu pegou Sei. e fez ali, eu tomei o. Pô, Não pode, não eu pode. vou postar o vídeo depois, eu vou pedir pro Posta. nosso produtor, Clever, vai postar o pedacinho do Clever vídeo por pra trás mostrar das cenas, né? que eu tomei o mijo do querido. What is this, Leona? Just collect here the drink of the chamber Oh, wow. and give to How is it? Tastes good? It's good. Little beer, but it's good. He's gonna fight soon, he's gonna need that. Yes. It's a drink of the champion. We're gonna offer to drink. He's gonna fight soon, right? Yeah. You're gonna be good for him. Yeah, it's gonna be. Hey! Que passou? The drink of the champion. Drink do campeão. It's good? Yeah. But we are strong. Yeah, you're gonna fight soon. We're gonna need a primeira urina do dia, por que primeira urina do dia? Ela vem cheia de hormônio, de GH, entendeu? De hormônio que você produz durante a noite, do sono, e um filtro do que você comeu durante o dia. Então ela filtra. Então eu Então, não vou tomar a minha, não. Não, se eu tomar a minha, eu desmaio. Deus livre. e é por isso que eles indicam a primeira urina do dia. Mas pode ser tomar qualquer um. Então, mas a primeira- esclarecido o tema, né? O hashtag mijo, né? O xixi dos A machida. gente lançou até, né? O Machixida lá em Belém. Mas não teve tanto sucesso. Mas é uma dança, Não, machixida? era um produto, né, do nosso xixi, o Machixida, entendeu? Machixida foi bom. Então, vamos voltar então ao assunto que vamos começar agora, que vamos começar com os coaches, né, que seria o Felipe e tu, sobre essa coisa da derrota, da vitória e derrota, vamos dizer assim, né, que realmente é difícil lidar com as duas coisas, que no meu ponto de vista é o extremo do extremo, né? Eu sempre digo que é o extremo da felicidade, a vitória, e o extremo da derrota é a tristeza, né? E aí, Shinzo, o que tu acha dessa... Eu vejo assim, a derrota é um aprendizado, entendeu? Você tá ali, só não tem derrota quem não faz nada. Tipo assim, o cara tá em casa, não quer se arriscar, o cara não toma o risco, não tem derrota, porque ele não se arriscou a fazer nada, entendeu? Ele não quer tomar o risco de, poxa, ali o que vão achar se eu perdi, se eu fazer... Então, o cara não tem ação. Quando o cara tem ação, tanto a derrota quanto a vitória, elas podem vir. E a derrota, ela funciona, se você tiver uma cabeça centrada, muito mais como um aprendizado. O que você aprendeu através daquilo? Claro que o nosso ego fica ferido, a gente não gosta de perder. E dói, né? Dói muito, mas isso tem que fazer parte e funcionar como um combustível para você buscar ferramentas, estratégias para poder vencer. E a partir daquilo você tem que tomar resoluções para resolver aquele problema. E o problema não deixa de ser, às vezes, uma derrota temporária, que você tem que treinar, buscar estratégias para superar isso.
Mas não pode, por exemplo, assim, tu falou que é o aprendizado, a derrota é um aprendizado, mas não dá pra querer acostumar a aprender muito, né? Aprende muito, só perde, né? Claro, Não, você mas tem que realmente ter o razão intuito mesmo. de vencer. É. Né? O intuito, aquela vontade, aquela gana de vencer. Mas aquelas coisas nem sempre é possível, entendeu? Então você dá o seu máximo. Não estou dizendo para você acostumar a dar qualquer coisa para mim tá bom, perder ou ganhar. né? Não, você vai para ganhar, vai dar a garra o máximo para ganhar. Mas quando vem a derrota, tem coisas que você não pode mudar. Você tá falando como coach e como lutador também, né? O lutador também, Como as entendeu? duas Que coisas, você né? tem que pegar isso aí como uma coisa positiva, né? Buscar isso, baixar, ser um pouquinho mais humilde e buscar... Porque às vezes acontece também depois de uma derrota, tem outras decisões completamente diferentes que pode acontecer na vida da pessoa, muda o caminho, às vezes acontece isso. Porque às vezes tu ganha, mas não foi do jeito que tu achou que podia ter sido, e tu meio que te acomoda. Pode acontecer isso também, né, Arilton? Porque assim, como o senhor está falando aqui, ele está dizendo assim, que muita gente tem a derrota, né, como um obstáculo muito grande, uma coisa que aconteceu que é como se fosse o fim. Ali é só um meio de a gente aprender. Lógico que a gente não vai buscar a derrota nunca, você sempre vai buscar ser campeão, vencer e tudo. Mas só que a derrota, como ela ensina muito, você não pode olhar isso como uma coisa ruim. É isso que ele está falando. Eu perdi. Não, você tem que olhar como uma coisa boa. O que isso pode me ensinar? Por quê? Você já viu alguém ir para o carnaval, né? Para uma festa e tudo, e voltar uma pessoa melhor? É difícil. Mas quando ela passa por um momento difícil na vida dela, normalmente tem um aprendizado. Então quando você volta do carnaval, você volta, não tem. Mas quando você volta de um momento difícil, uma perda, né, que a gente está falando não só de perda de luta, mas perda de vida, perda de uma pessoa que você gosta, sempre tem um aprendizado, entendeu? O que eu posso aprender com aquilo? Então acho que o mais importante é como é que você está olhando a derrota, é isso que a gente está querendo falar. Você está olhando como uma coisa ruim, ela vai ser ruim. Você está olhando como uma coisa que pode ajudar você, ela vai ser uma coisa boa. E a derrota, ela acontece o quê? Como é que ela aparece? Né? A gente não entende às vezes como é que ela aparece. Durante um dia de uma pessoa, a gente toma mais do que 2.000 decisões durante o dia inteiro. Vou acordar agora, não vou acordar, é uma decisão. Vou beber água, não vou beber água, é uma decisão. Decisões Eu não sabia simples, 2.000... Mais de 2.000 decisões durante o dia. Vou falar com a minha filha, não vou dar um beijo, não vou. Então, a sua vitória naquele dia depende das decisões mais certas que você tomou naquele dia. Entendeu? Então a gente só pensa lá na frente, lá na frente, lá na frente. Mas o dia a dia tu tá tomando decisão. Vou fazer o papo furado ou não vou fazer o papo furado? Entendeu? Tu ficou na dúvida? Não, lembra aquele dia que tu me ligou? Vai ser 10, vai ser 11, a gente vai tomando decisão. Sim, entendeu? é verdade. 5 decisões. 5 decisões num momento de 1 hora. Não vai, mas é normal. Só que as decisões que forem mais acertadas vão levar você pro caminho Eu da gostei vitória. do exemplo do carnaval, né? A derrota do carnaval é não pegar ninguém. O carnaval é solteirão, vai pegar. Pô, que eu tô triste, não peguei ninguém. Tá só- Agora, se voltar bem, aí o cara volta legal. E aí, Felipe, o que tu acha desse assunto do. Eu acho que assim, ó, eu levo 2 filosofias na minha vida nesse ponto para lidar com a derrota e com coisas negativas da vida. No mundo da luta, o perdedor, quando ele perde, ele se derrota. O campeão, quando ele perde, ele aprende, que é mais ou menos o que você está falando. O que o Shinzo falou e o que o Lyoto falou também é uma coisa que eu sigo muito. Por exemplo, todos os tipos de problema, derrota, problema na vida, o problema já está ali, a merda já está feita. Se tu pegar um negocinho e mexer, vai feder mais. Ou tu pode te afundar na merda, ou tu pode ver buscar o lado positivo. Aí nego fala, mano, como é que eu vou o lado positivo de uma pior situação da minha vida? Só tu pensar na solução já é um lado positivo. É uma maneira de tu focar no bom, no aprendizado, na coisa positiva, mesmo que seja uma derrota, porque senão o cara cai o cabelo, dá alopécia, que eu já tive, fiquei que nem um dálmata negro. Os dois coaches tiveram alopecia, né? Xizão, esses desgraça aqui nos preocupa pra caralho. Eu vejo dessa maneira. Eu digo assim, dando um exemplo, como uma derrota que eu acho que não. Querendo ou não, foi uma derrota sobre esses 2 anos de ter ficado suspenso, né? Eu sei que eu não fiz nada, eu sei que eu não fui culpado, mas querendo ou não, foi uma derrota, mas esse exemplo que vocês estão dando agora foi o que eu levei. No começo foi difícil pra caramba, né? Ter acreditado, como assim? Não tem como. Mas com o tempo o Lyoto me acompanhou, que ele viu de perto que eu fiz muitas coisas, né, Lyoto? Eu fiz muitas coisas mesmo. Eu sabia que tinha sido 2 anos parado, é uma grande derrota, né?
Mas eu fui pro outro lado, eu fui pro lado bom. Fiquei com a minha família, fiz várias campanhas comerciais, seminários. Não parou mesmo. Não parei. Verdun não para, igual... É, o Verdun não para. Boa, ó, o X2 E realmente é verdade. É do marketing, é do marketing. O Lioto ficava, como assim? Ué, que é isso? Como é que estão te chamando tanto? Não, Lioto, realmente tá acontecendo. Então fui pro outro lado e eu levei pro lado bom. Então eu consegui tirar essa derrota, dizemos assim, e fiz a coisa certa e botei o lado positivo, né? Realmente esse assunto é importante as pessoas também saberem que não é só na luta, é tudo, porque o que eu fico de cara às vezes também é a crítica. O cara critica, lutou mal pra caralho, não sei o que, perdeu, papá, tá aí tu. E tu, quantas vezes tu já teve uma derrota na tua vida, né, de não ter perder um emprego, ou não fazer uma campanha direito, ou qualquer coisa, mas as pessoas não conseguem ver assim, né? Como é que tu te lidar com essa parte da crítica, Leo? Tu olha muito as redes sociais, como é que tu... Não, assim, primeiro, eu não olho muito os comentários das redes sociais, né? Eu pego uma parte do meu dia para olhar, para postar, para ver algumas coisas que possam ser realmente importantes para mim aí, diante dos meus fãs, que eu acho muito importante essa troca. Mas eu não sou um cara que fico no Instagram direto, não fico, muito pelo contrário, eu sou um cara muito afastado, muito reservado. Mas assim, falando ainda da derrota, muito importante, né? Derrota não é campeonato, estou falando da vida da gente, né? É o processo de aceitação, entendeu? Quando você não aceita a situação, você fica brigando com a situação, a derrota começa a aumentar, né? Então você vê um problema difícil, que se chama de derrota, vamos dizer. Aí você, não, porque eu não aceitei e tal. Por exemplo, no meu caso, né, que eu tive um problema também com a usada, muito tempo atrás. O que aconteceu? Como eu também me senti injustiçado, senti, poxa, não foi dessa forma, eu avisei, eu não sabia que um remédio... Por ser sincero, por né? Ser como é que sincero, pode, né? Então a aceitação foi muito difícil para mim. Não, pô, não estava aceitando, não, tá errado isso. Então, enquanto eu brigava, enquanto eu me defendia, entendeu? Eu mostrava muita importância para aquilo, ao invés de eu aceitar a situação e tentar passar melhor pela situação. E aí eu sempre conversando muito nesse momento de suspensão, conversava muito com a Fabíola, minha esposa, vai falar de outro, não é assim e tudo. E Shinzo também conversou muito comigo, até que ele falou para mim, Celioto, enquanto tu não aceitar, não tem melhora. Entendeu? Enquanto tu não aceita a situação, perdeu um ente querido, perdeu uma pessoa querida. Quantas pessoas ficam no luto aí, 10 anos, 15 anos, sabe, sempre se remetendo àquilo que passou. Poxa, eu perdi meu... Não, o mundo é contra mim, as pessoas são contra mim, nada funciona pra mim, entendeu? Porque eu perdi um ente querido, uma pessoa que eu amava muito, uma derrota que eu tive na minha vida. E na verdade esse luto pode existir, deve existir, mas ele tem que ter tempo para acabar. Você tem que botar um tempo. Eu vou ficar de luto 1 mês, 2 meses, 1 ano, senão a vida não continua. Você não aceitou aquilo, entendeu? Seu parente já passou, você perdeu uma luta, você teve uma suspensão, teve um problema com você. Se você não aceita aquilo, não tem como evoluir. Não é isso, Cizão? A aceitação é o fato de você estar curtindo o momento, entendeu? Por exemplo, você perdeu, vou curtir essa derrota. Como é curtir essa derrota? É o momento que eu estou passando. E a partir daquele momento, buscar força, buscar energia para superar, porque aquilo é o que é, não tem jeito, entendeu? Então, curtir, quando o Cizão está falando curtir, não é porque é difícil tu falar curtir no momento de dificuldade, né? Curtir, que ele quer dizer, é você viver o momento que tem que ser vivido, entendeu? Se tem que existir o luto, tem que existir o luto, você tem que viver aquilo, você não pode se enganar. Eu perdi, eu tenho que aceitar, não acontece às vezes, por exemplo, eu fui para Tailândia sem previsão de volta, em 2003. O Inoki me mandou para você nunca mais voltar pro Brasil. Mas só um pouquinho, tu falou, o Inoki, pra quem não sabe, é um cara que... Aquele que... É do tapa. Eu quero saber, tu foi pra Tailândia por do tapa ou antes do tapa? Como é que antes foi? Do tapa. Ou foi espancado? Antes do tapa. Ou ele foi contigo pra Tailândia? Não. Teve, essa parte tem que contar também. Não, que esse negócio... Tava tu e o Inoki na Tailândia, e aí? Não. Cabana junto ou separado? Pô, nossa, vamos pedir pro Kleber botar mais uma vez na edição lá, tapa na cara. プロデビュー戦勝ちました。無限大のプロレスラー亮太が今ここに産声を上げた。おっと猪木が両手を張った。右から左からそして殴りつける。我が子を先人の谷に突き落とす。そんな猪木の愛の張り手か。ものすごい打撃が見舞われました。そして握手。
Pô, quando eu tomei os tapas na cara do Kiro lá do livro, eu fiquei de cara, não gostei mesmo, assim. Eu falei, que tradiçãozinha bem raiva. Horrível essa tradição, Uma né? lenda, né? Uma lenda. Mas voltando ao assunto, tô dizendo assim, quando eu cheguei lá, eu não tinha volta, não tinha previsão de volta pro Brasil, eu era muito novo, então aquilo me assustou muito. Então eu acordei, eu não acreditava que eu estava na Tailândia, não, eu quero voltar pro Brasil, queria voltar pro Brasil, não. Aí eu via, sabe, que eu estava em outro país, em outro momento, e eu não aceitava aquilo, pô, eu quero voltar pro Brasil, o cara me mandou vir treinar aqui, dizendo que eu vou ficar 4, 5 anos aqui, entendeu? Então eu comecei a sofrer por aquilo. Então eu não acreditava que aquele momento estava acontecendo comigo. E assim é a nossa vida, a gente passa por um momento de derrota, às vezes, não é possível, não estou acreditando que isso está acontecendo comigo, mas aceita. Aceita o negócio andar. Tá, mas por exemplo, a gente falou de vitórias e derrotas. Aceitar, assim, não é que você se conformar com aquilo. Porque tem coisa que você não pode mudar, entendeu? Um ente seu querido, morreu ou aconteceu alguma coisa, não pode mudar. O que você pode mudar, você entra em ação para fazer. Mas aquilo que você não pode mudar, meu irmão, aceita, curte isso que eu estou dizendo, essa aceitação e bola para frente. Eu acho que esse a gente falou bastante, a gente deu muito mais ênfase para a derrota, né? Pra ver como é que ela tá presente, a derrota, né? Então o negócio é o seguinte, falamos de derrota, e aí, Felipe, e as vitórias? As vitórias, Lioto, aquela vitória que emocionou, que mexeu, não só, de repente, muitas vezes as melhores vitórias nem são pelos títulos. Lembra pra nós essa vitória que mexeu contigo e tu transformou tudo. Olha, assim, a vitória que graças a Deus foram muitas vitórias, né? Então, assim, uma vitória que, quando eu lutei com o Randy Couture, foi uma vitória muito... Aquele chute, Porque primeiro eu estava lutando com um cara que era uma lenda. Eu ainda garoto via o Randy Couture lutar. Eu tinha 18 anos, 19 anos. E o chute do Karatê, Daniel San. Foi exatamente o chute do Karatê, né? O Karate Kid. Então, eu sempre falo da minha luta com o Rachá, porque foi um momento espetacular e tudo. Cinturão e tudo. Mas assim, ali naquele momento, lutando com o Randy Couture, foi o UFC com mais gente no estádio, que foi no Canadá. Lutou eu, teve esse daí, Saint-Pierre e Zé Aldo na mesma noite, assim, sabe? O seu dado, 52 mil pessoas. Você trabalha em televisão, né? Felipe. Trabalha em televisão, né? Eu sou o âncora, né, Felipe? E aí, então, aquele chute ali, pra mim, sabe, representou muita coisa, né? Porque não só tá representando o Karatê, mas também tá lutando com um cara que eu admiro muito, que é o Randy Couture, é um cara que sempre se mostrou, foi campeão aos 43, 44 anos de idade, foi campeão do UFC mais uma vez, né? 5 vezes campeão do UFC. Dentro da luta eu tive essa vitória, mas eu acredito também que, assim, que a vitória na vida, ela é muito sustentável, sabe? Ela te dá força para você conquistar coisa na sua carreira profissional. E às vezes a gente não fala muito, né? E assim, eu tive a vitória quando eu casei com a minha esposa, a Fabiola, meu casamento. Quer fazer média, quer fazer média. Não, eu tô falando a verdade. Não, tô ligado. Assim, Fala desse momento, né? Quando saiu de casar, falou isso ou não? Como é que foi, hein, Xizô? Depois o Xizô vai falar um pouquinho da Fabiola. Como é que a Fabiola é? E pude formar minha família. Pô, isso é muito importante, sabe? realmente. Pude ter a oportunidade de casar e formar minha família, que eu acho que é a base, né, pra gente poder. Então, meu pai formou a família dele. A gente nasceu. A gente tem a nossa família, mas tem um outro núcleo aqui que formado também, que é a nossa família que a gente está criando agora, os filhos e tudo, e preparando eles, né, para o momento futuro, sabe? Então, o meu casamento, junto com a formação da minha família ali, com meus filhos, então isso para mim representa muito, porque eu tenho aprendido muito como pai, como marido, tenho aprendido muito, sabe? E tenho entendido que tudo é sobre a gente mesmo, né? Não é sobre a outra pessoa. Então, a gente quer sempre que os outros estão melhorando e tudo. Quando a gente está educando nossos filhos, aquilo é um sinal que você está aprendendo alguma coisa ali, cara. Você está, sabe, desenvolvendo a sua paciência, entendendo que o reflexo do seu filho é você. Muita gente não entende isso, sabe? O reflexo que meu filho está tendo na escola, o comportamento dele fora e tudo, é alguma coisa que eu estou fazendo e que está implicando sabe? Eu tenho uma história que é muito, muito legal de se falar, que é o seguinte, a Fabiola, minha esposa, ela é uma pessoa muito... quer resolver tudo. E não sabia pedir ajuda. Estava em casa, um monte de coisa, não pedia ajuda para mim, nem para meus filhos. A gente ia falar alguma coisa, não, eu resolvo. E aí o meu filho, Tayo, o mais velho, estava na escola. A professora chamou a gente e falou assim, Fabiola, Lioto, o filho de vocês não sabe pedir ajuda.
Sabe? Ele tá aqui, ele tá com dificuldade em matemática, dificuldade em ciência e tudo, só nota baixa, não tá conseguindo crescer, ele não tá pedindo ajuda. Aí ela se tocou e falou, poxa, será que sou eu que tô refletindo nele? Entendeu? Aí ela pegou e disse, eu vou mudar. Cara, 2 meses depois ela mudou, ela falou, começou a exercitar, sabe? Liô, tu pode me ajudar aqui na cozinha? Taiô, você pode me ajudar aqui, fazer um negócio? Pega esse prato, leva o lixo, não sei, começou... Imediato, a professora ligou pra gente, depois de 2 meses, falou, Fabiola, eu quero conversar com você. Isso é uma vitória. Isso é uma vitória, é o que eu tô dizendo. Entendeu? Só que o berço, a família, ensina muito pra gente no nosso dia a dia. Boa. E que dá base pra gente ter uma vida profissional como a gente tem, Fabrício, né? Como o Shinzo tem, como o Felipe tem, entendeu? Academia, crescimento, né? Luta. Pra gente ter tudo isso, a gente tem que estar bem na nossa casa, cara. Fica mal com a tua esposa, com teus filhos. Pra ver Pô, se é tu horrível. Não consegue O render. cara não consegue render. Entendeu? Agora eu entendi como tu falou o negócio da escola, porque a professora chamou falando que a Joana estava agressiva na escola. Agora eu entendi. Agora que eu fui entender, eu fiquei sem entender esse negócio. Eu também tive. Não, a Joana tá muito agressiva. Eu tive um problema semana passada, briguei com a minha esposa também. Ah, é, Felipe? Aí, conta aí pra nós aí, Felipe. Aí eu briguei com a esposa, E só aí? que fui buscar ela pra fazer as pazes, não encontrei, porque eu não tenho. Tu, Lioto, tu é um cara, falou um negócio de família, tu é um cara romântico ou não? Tu é um cara romântico, tu faz o Não. negócio, dia dos namorados, de vez em quando chegar uma flor em casa, como é que é esse negócio aí? Não, assim, na verdade eu tô trabalhando muito esse lado, entendeu? É. Demorou, né? Porque assim, da forma que a gente foi criado, a gente não foi ensinado nada disso. A gente veio de um pai muito tradicional, meu pai é muito japonês. Tu imaginou meu pai dar flor? Nunca vi isso. Um samurai vai fazer essas coisas. Então a gente transfere isso para nossa família sem querer. Mas isso não justifica, entendeu? A gente tem que aprender. Se você não aprendeu, se você não mudou, você não aprendeu. Você tem que aprender. Para você aprender, você tem que exercitar. Então o que eu estou fazendo? Exercitando. Então chega o dia dos namorados. Mas exercitando como? Fala aí, como é que Chega é? o dia do namorado, eu vou dizer, no passado eu não tinha esses insights. Ah, eu vou comprar uma flor, não sei o quê. Não tinha isso. Digo, não, nem essa vontade, entendeu? Pra mim era natural, normal. Eu nunca comemorei aniversário meu. Shinzo nunca comemorou aniversário, nunca teve um bolinho ali, papai acabou. Tá bom. Entendeu? Nunca teve isso. Como é que eu vou levar isso pra minha casa? Mas não é certo isso. Não justifica. Qual foi a última vez que tu deu umas flores pra Fabiola? Agora, não, qual foi esse feriado aqui? Dia das Mães. Dia das Mães. Ah, dia das mães? Foi ele que deu? Não, Foi os filhos. eu dei, fui Foi eu tu que dei. deu? Foi. A ideia foi tua. Foi ali no café da manhã. Ou, ela, Não foi flor, ou a não. Fabiola assim, ó, botou uma mensagem assim, ó, amanhã eu quero receber flor, hein? Não, ela começou por isso. A Ah, Fabiola é. começou exercitando. Olha, amanhã eu quero. Eu digo, hoje em dia ela não precisa falar muito, não. É. E tu, Shinzo, como é que é? Esse é mais Tu é um cara romântico ou não? Não, eu tô no processo também. Pode esse processo. Pode aparecer um processo de judicial, rapaz. Tá, tá demorado isso aí. Família Machida é boa de karatê, mas de romanticismo não. É, porque como eu tava falando, meu pai sempre foi um bom pai, um bom marido. Né? A gente nunca viu meu pai até, tipo assim, tratar minha mãe mal, tratar nada disso, né? Nunca vi assim, nem brigar quase. Mas também, por outro lado, ele não era um cara que, tipo assim, mostrava muito o sentimento, né, de trazer flor e tudo. Não, ele mostrava de uma outra maneira. Então a gente cresceu dessa maneira, então assim, eu acho que é importante o aprendizado, né? De você tá Tá no processo. tá no processo, tô no processo ainda. É uma faculdade, né? Faculdade, E vocês já tocaram o nome do pai de vocês? Conta alguma historinha aí. De vocês jovens, assim, Eu gosto daquela, não, conta que tem que contar é aquela aquela da da- academia. Da academia é tradicional. Eu já Aquela, tiro você. aquela da academia, vai, Shinzo. Ah, foi. Um Eu dia, quero comer, ó. um Agora é dia vez de comer. a gente ouviu um amigo do meu pai, chegava assim à noite lá na academia, a gente morava em cima da academia, né, e a academia era embaixo. E a gente tinha ali 9 anos, 8, 9 anos, 10 anos, meu pai tinha acabado de dar aula e um amigo dele chegou, porra, Matilda, sacanearam comigo ontem à noite, olha, o que foi? Pô, ligaram pra minha casa, porra, falaram, olha, aqui é o Pinto, quero falar com a bunda, não sei o quê. Aí a gente, eu e o outro olhando ali, né? Quantos anos? A gente tinha mais ou menos 8, 9 anos, 10 anos, mais ou menos nessa época, assim. Aí a gente ficou olhando e achando graça. E meu pai rindo também, porra, sacanagem isso, naquele japonês dele de falar, porra, sacanagem isso.
porra, Matida, porra, tamanho 10 horas da noite, pô, e o cara, porra, Pinto, quer falar com a bunda, não sei o quê, vai te fuder, pô. Aí a gente ficou achando graça. Aí quando deu assim um final de semana no outro, meu pai resolveu sair com a minha mãe, ó, vou sair pra jantar. Ó, viu? Entendeu? Aí, ó. Saiu com a mãe, como é que não aprenderam? Não os caras É, exemplo, não vai o copiou o exemplo. negócio. Não, mas que eu tô te falando, de fazer essas coisas e tudo, mas assim, de dar flor, assim, muito carinho. Mas já é alguma coisa, já é né? alguma coisa. Pô, Aí deixou o Taquê, que tinha 12 anos na época. Falou, Taquê, são 4 irmãos? São 4 irmãos, né? Eu, o Taquê, eu, o Lioto e o Kenzo, nosso irmão menor, o Kenzo. Chiquinho, E o Chiquinho, Francisco, meu pai, depois começou a criar ele, meus pais começaram a criar ele quando ele já tinha 11, 12 anos. Nessa época só eram nós 4. Aí, meu pai saiu à noite, deixou a gente lá, umas 8 horas da noite, a gente, pô, cara, bora agora ligar ali outro pra aquele negócio e tal. E o Taquê mais quieto na dele, ficou ali, né? E o Kenzo tinha 4 anos nessa época, ficou só olhando. Aí o telefone naquela época ainda era de digitar, né? Eu te botava ali 22, eram 7 números na época. Bora ligar Ele lembra até o número. 2, 2, 3 e ligava o resto. 7, 7, agora vai. O cara atendeu. Aí eu, virou eu. Alô? Aí o cara, alô? Digo, aqui é o Pinto, eu quero falar com a bunda. O cara, vai te fuder, filha da... Rapaz, eu achava graça. O cara ficou puto, legal. Mas só vocês dois ou todo mundo? Só nós dois. os outros E o só Taquê olhando. olhando, e o Kenzo tinha 4 anos, né? Agora, Lioto, tua vez agora, Lioto, tua vez. Aí o Lioto pegava lá, então tá bom, me dá um número aí. Digo, 2, 2, não sei o que, e ligava, 7 números. Aí Lioto a mesma coisa, falava a mesma coisa, e o cara xingava aí, tudo que era jeito, sabe? A gente ria. Agora eu de E novo. deu o pé frio de ligar para um amigo de vocês, do conhecido? Não Deixa eu era, contar, gente. Faustão. Como Deixa assim? o cara contar. Puta que pariu. Faustão atrapalhou o raciocínio. Conta lá, Chico. Eu sou o Faustão Continua. e tu quer historinha vocês querem historinha com só o Shinzo na imagem ou o braço do Felipe junto? Ele fica me tocando Porque, pô, aqui, ele fica me pô, tocando. Vai lá, Chico. Não, a gente ligava pra desconhecido, ligava 2, 2, não sei o quê, e ligava os 7 números lá, entendeu? E o cara atendia e tal, e rapaz, a gente bagunçou tudo. Aí, tipo, a gente viu o barulho do carro, meu pai tava chegando, sabe? Meu pai tá chegando, arruma as coisas que a gente bagunçou e tal, não sei o quê. A gente arrumou, meu pai chegou, todo mundo sentado no sofá. Aí, pô, meu pai chegou ali e tal, e minha mãe também. Aí o meu irmão menor, o Kenzo, né, que trabalha agora, é repórter, jornalista, o âncora da CNN. Agora, lá em Brasília. Pô. Tá lá, e ele pegou, tinha 4 anos nessa época, chegou com a gente, com meu pai, olha, pai, eles estavam ligando o telefone, entendeu? olha que Pinto, caguetou. bunda, não sei o que, caguetou. Aguentou. Aí meu pai, não entendi, pô, o que aconteceu? Aí o pai chamou o Taquê, Taquê, o que aconteceu aqui? Não vai mentir pra mim, pô, fala a verdade. Não, pai, que Taquê, Shinzo e Lioto, Taquê não podia mentir, porque senão ele tava em problema, Claro. ia ter problema. Pô, eu não acredito. Não, só um pouquinho. Dá uma pausa. Não, tu não fez isso, né, Felipe? Tu não fez Tem que isso, secar Felipe. o negócio, Não, mas vai. você cai e a historinha, como é que fica, Felipe? Pô, Vai. não. Vai. É com braço ou sem braço? Vai. E aí? Pô, Aí o meu pai falou assim, Taquê, chega aqui, vamos ver aqui o que aconteceu. Aí o Taquê deve que falar pra ele, não, Shinzo Lioto, ficar ligando o número aí e falaram bunda Pinto. Ah, então isso que o Kenzo tá falando aconteceu mesmo. Aconteceu. A gente começou a ficar nervoso. Porra, um olhando pra cara do outro, e agora? A gente vai apanhar pra caramba, meu irmão. Tu é doido. Kenzo, porra, Kenzo, tu vai falar isso, cara. Aí o Kenzo, porra, vocês não fizeram. Eu digo, mas não é pra falar, porra, tu é doido. Aí o pai digo, pai, você vai bater na gente? Não, hoje eu não vou bater. Hoje outro castigo. Eu digo, outro castigo? Eu digo, porra. A gente deu aquela respirada, né? pô, não, bater já tá bom, Vai né? bater, Pô. tá bom. Aí chamou a gente, passou assim 5 minutos, chamou a gente. Olha, hoje vocês dormir fora de casa. Eu digo, o quê? Como é que ele falou? Hoje vocês dormir fora de casa. Não. Eu digo, mas como assim? Hoje você não meu filho mais. Não meu filho. Eu digo, não meu filho, mas como? Você não é meu pai? Não. Hoje não. Hoje você não meu filho. Vocês dois fora de casa. Não é meu filho. Ah, o Cagueta não foi. Não, só nós dois que ligamos, né, pro negócio. A gente, porra, meu irmão, não, pai, que Minha mãe, isso? Já eram nas 9h30, 10 horas da noite, né? Agora no Brasil, imagina, né? A gente, pô, 9 anos, 8 anos, mais ou menos 10 anos, a gente chorava, agarrava, pode ir embora agora vocês. Não. E outra coisa, tá? Se pular dentro de aqui academia, eu dá tiro. Então você falou, eu Aí dá não, tiro minha mesmo, mãe porque tinha umas se meteu. pingadas, Minha mãe, né? Que isso, Matilda? Na hora ela, que isso, Matilda? Vai fazer esse menino na rua?
Não faça isso, deixa a chave da academia. Não, então você vai junto também. Ah, é? Ele tinha jantado como é que antes, ele falou? mas era velho. Não, meu filho, não minha mulher. Vai todo mundo. Foi um jantar romântico, já acabou o romantismo, agora tu vai junto também. Já jantou, vai junto também. E aí? Aí minha mãe, então tá bom, vou ficar aqui. Então vai os dois. A gente pegou o travesseiro, o lençol, e aí meu irmão saímos assim, sabe? E, pô, chorando. Tinha uma lanchonete que era 24 horas, na esquina da academia, sabe? A gente ficou lá. Eles conheciam você, né? Assim, pô, que se não fazendo, não, meu pai expulsou a gente, o cara achava graça. Aí o cara conhecia, meu pai era bem conhecido na época, assim, na cidade, tipo, mas tava cansado. Não Ele tinha tava lugar, cheio de mendigo ali. cheio de assim. mendigo, sabe? Tipo, pô, bora pra academia de novo. Só que tinha um jardim na academia, assim, na frente, entendeu? Tipo, bora estender nosso lençol e deitar aqui, cara. E a gente pegou, estendeu o lençol, o travesseiro e deitou. Quando deu mais ou menos assim, umas 2 horas da manhã, entendeu? A gente não, nem imaginava de pular, que meu pai... Filho, é o seguinte, daqui a chave, minha mãe pegou, abriu a janela. Disse, olha, outro, olha aqui, tem aqui a chave da academia, tá? Vocês entram na academia e dormem lá, entendeu? Seu pai tá dormindo e tudo. Aí pegou a academia, a gente abriu a academia, dormimos lá morrendo no de tatame, medo, né? morrendo de medo. A gente fechou a academia, dormimos lá no tatame, sabe? Era muriçoca pra caramba, mosquito pra caramba, sabia um negócio, assim, a imagem que eu me lembro até hoje. Aí quando chegou de manhã, o cara da limpeza da academia, isso era na sexta pro sábado. O que vocês estão fazendo aqui, cara? Eu digo, não, meu pai expulsou a gente de casa. O cara, foi mesmo? Pô, seu Matilda é fogo, meu. A gente foi lá de manhã, de manhã cedo, umas 8 horas da manhã, Ele aceitou. ele aceitou, Volta, pediu meu desculpa, pai, desculpa. A gente lá O travesseirinho do lado, assim. Aí ele pegou e deu a lição dele, ó, meu filho, deixa eu falar pra vocês. Você brincar na sua família, seu amigo, que você conhece, tudo é uma coisa. Você nem conhece a outra pessoa. Você vai ligar, você não sabe, a outra pessoa está com filho doente, outra pessoa está com parente que faleceu, você não conhece o que está acontecendo com outra pessoa. Como é que você vai mexer com outra pessoa? Entendeu? Você brincar com a família é uma coisa. Então, respeito, tem que ter respeito. Foi, viu? Então, você não respeita, eu não quero você mais como meu filho. Mas quando tá pedindo desculpa aqui agora, Eu aceito. pode entrar. Aí eu entro. Pressão A samurai. pressão pegou mesmo, hein? A gente morava em São Paulo e do lado da nossa casa tinha um negócio pra descer assim, sabe? Eu me lembro direitinho, tinha a Fiat Lux, que já tava desativada, e tinha um morro assim pra descer assim, né? A gente pegava aquelas placas de vêndice e botava ali, e descia, estilo tobogã assim, sabe? E todo mundo botava uma roupinha velha pra ir, e eu e o Felipe botava uma roupinha nova pra sair na rua ali na frente de casa, roupinha nova. E a gente chegava em casa todo lanhado, né? Aí eu me lembro direitinho, era engraçado porque eu sempre fui menor, né? De tamanho também. Então a mãe botou os dois no banho assim, vamos tomar um banho vocês dois. E aí, mas o bicho pegando, era cinta, o que tinha na mão pegava, né? E aí, quando viu, eu me lembro direitinho porque eu ficava atrás do Felipe. Quando o Felipe apanhava, eu ai. Eu gritava mais, né? Eu era menor, né? Então eu gritava muito mais. Essa me lembra, né? A gente no banho pelado, os dois. Vamos começar com a pergunta, o povo quer saber. Esse é o quadro, né? O povo quer saber. Então aqui o Vini, que é nosso amigo lá, o Vini, mandou uma pergunta aqui, falando assim, ó. Como é que tá a temperatura do carro, Lioto? Conta essa história da temperatura do carro. Pra quem não sabe, eu acendi o meu carro outro dia, que eu entro no carro, acendo e vou embora. E o Lioto me viu. Ele, e aí como é que foi? Pá, fez um escândalo. Tem que deixar o óleo desce à noite, você tem que deixar uma esquentar, né? 1 minuto, 2 minutos pro óleo. Então no teu carro tu faz isso, tu chega no carro e faz o quê? Liga. 1 minutinho, 2 minutinhos. Entendi. Aí, E vai, entendi. aí eu quero ver, meu. O carro não Esse para mais. conclusão, espírito de velho. Tu faz isso também, Xindu? Não. Já ligou, já vai sair. Eu também sou. Liga e já sai fora. E tu, Felipe? Aí eu espero apagar as 4 luzes. Ah, tem isso aí mesmo? Claro, tu faz aqui, ó. Não, antes de ligar. Antes de ligar. Tu Isso eu vira, faço ó, a também. chave tem 2, o nego não sabe, pensa que é só uma. Então tu tem a primeira virada, acende as luzinhas. Quando apagar essas luzes é a hora, porque daí não precisa esperar o óleo, porque essas luzinhas quando apaga é que o negócio dele é o braço, né? E o cotovelo na área. Não, ele gosta de, meu Deus. Vamos botar só depois do vídeo pro Kleber editar, só o cotovelo do Felipe. Eu sou no final. Frida, não tenho limites. A segunda pergunta é do Brian lá, meu amiguinho Brian, campeão de karatê. O Brian é karatê. Família Machida conhece o estilo Kyokushin? Kyokushin. Foi o que a gente fez, eu Claro, então, mas é a pergunta pra eles. Mas como é que tu não sabe falar? Kyokushin. Kyokushin é um estilo de karatê onde ele tem mais contato, mas nas competições você não pode bater soco na cara, só chute. E ele geralmente tem uma distância mais curta do que um karatê nosso, tradicional, mais assim.
A gente tocando. treinou Mas chegaram a com- praticar ou não? Chegaram Não, só não, de não. conhecer. Não, Já só- lutaram contra as pessoas do... Já. Não, mas assim, no campeonato de karatê não. Acabar de karatê não, mas treinamento e tal já. Ah, tem. A gente fez Kyokushinkai. Eu fiz durante um mês só. Eu fiz um mêsinho, tomei um suco Na no peito real, do... foi a primeira professor, arte nunca marcial voltei. nossa. Foi a primeira arte marcial que a gente fez Foi o foi o karatê. Kyokushinkai. É verdade. Como é que é o Messi Aderino? Aderino, campeão brasileiro em... nem me lembro o ano. Mas a gente é descendente de A Yokohama. gente era pequeno, o Felipe tava com Qual é o nome do 38, o cara? Felipe tá com 38 anos. É, tô com 38, o Fabrício tá com 40. Como é que é, aqui a pergunta do Lucas, como é que é o Verdun como vizinho? Ixi, Nossa. passa, grita. É uma confusão, meu irmão. O cara não sossega. Não tem o Verdun, não para. Tá ali, meu É irmão. O ele. cara passa, grita, quer chamar pra andar de bicicleta, tudo mesmo. Tá, mas fala negócio que tu cuida do meu carro ali pra ver se eu me se aí ou não sair. Não, eu cuido o carro dele, porque é o seguinte, eu fico de olho, né, no humor do Vizinho. vizinho, se o vizinho tá bem humorado ou não. Então eu vejo, às vezes ele fica uns 3 dias sem sair de casa, eu ficava olhando, ver se o pneu mudou o pneu. Eu marco o pneu dele pra ver, né? A casa toda apagada, a cortina fechada. Tá em depressão. Tá em depressão. Aí eu ligava, aí, tá tudo bem e tal. Que, rapaz, tá tudo bem aqui, eu digo, tá tudo fechado aí, porra, tá em depressão, velho. E tu tem algum vizinho lá que mora perto de ti ou não? É aqui, tu mora aqui perto também, Moro né? aqui perto, é. Então eu acho que tu é o vizinho do Guto, não? Vindo do Guto mora na minha frente. E aí, como Ah, é é? que é? Mas quase não vê que a gente mora em apartamento, né? Cada um Quando fica ele- no seu apartamento. Ele passa e Deus o livre, De né? vez em quando ele Vento, fala, né? Guto, fala, mas nada assim de. Essas intimidades que vocês têm, não. E tu, como é que é ter como vizinho de Tu? porta? Não, o Fabrício depende do dia. É. Tem dia que é bem, tem dia que tu tem que olhar os vídeos dele no Instagram. Não, ele não gosta que eu posto os vídeos, né? Puta que pariu, ele quer que eu veja os vídeos que ele gosta do Instagram, entendeu? É só isso. a O reclamação. Souza perguntou, o Lioto aprendeu, o Souza acompanha a gente, né? O Lioto aprendeu a trocar o pneu de bicicleta? Ó, Como é que foi? Claro, pô, eu já sabia disso, só que eu me faço que eu não sei, deixa ele Entendeu? fazer que é o borracheiro, né? Né, Felipe? O Mal perguntou, alguma arte marcial que vocês gostariam de fazer ou conhecer? Eu pratiquei muitas artes marciais, né? Então, jiu-jitsu, fiz um pouquinho de judô, wrestling, sumô. e tudo, Luciano? Eu fiz também, né? E uma que não aprenderiam, né? Uma que não aprenderiam. Aprenderiam todas, né? Se eu tivesse a oportunidade de aprender tudo, porque tudo é bom, tudo é importante. Se você olhar numa visão geral, tudo é legal. É. Mas só que a gente não tem tempo suficiente para desenvolver, né? Jiu-jitsu é uma vida, karatê é uma vida. Entendeu? Se for dedicar a ficar outra bom coisa, mesmo. para ficar bom, você tem que E dedicar. capoeira lá em Belém, vocês viram alguma coisa de capoeira? Vocês tiveram contato tem ou não? capoeira. Tivemos contato, fez uma, duas, três aulas assim, mas. Ah, fizeram uma linha de capoeira? Fizeram, Que legal. Aí, ó. Aê, Galera da capoeira. aê, E qual que tu acha que é o ideal Olha. de arte marcial para ser um lutador completo no Shinzo de MMA? Para ser completo, tem que ser esse. Quantas tu acha que tem que fazer? Quantas artes Eu acho que tem que fazer 3 lutas básicas, que é o chão, a queda e o em pé. Aí pode ser wrestling, pode ser romana, pode ser, né? Depende da... Depende do que você adapta melhor, identifica, se né? identifica melhor. A gente se identifica com o karatê, porque a gente teve uma influência muito forte, né, do meu pai, e a gente colocou para funcionar o karatê dentro do MMA. Né? Então, assim, cada um tem a sua facilidade e a sua escolha. O Rico perguntou, os irmãos Machida falam a língua japonesa? Agora eu quero ver, Felipe, porque Fabrício. fala aqui, papapá, que não sei o quê, e aí? Tem que mostrar na prática. Fala ou não fala? Morrer de fome eu não morro, eu sempre pedia comida. Por exemplo, e aí, quero perguntar alguma coisa de comida, como é que seria? Gohan, que é arroz, Ah, onakasuita, que eu tô com fome, ah. onakaipai, que eu já tô com a barriga cheia. Pronto. Pô, e como é que perguntando como é que é o teu nome, por exemplo? Eu quero... Na maioria desse cá, Ó, E aí, Lioto? Tá certo. Lá tá o anão maior desse cara. Ó, e outra mais formal. Prazer em te conhecer. Dos Yoroshiku. Ah, teu cu! No teu. Outra coisa básica. O básico do básico eu consigo me ver. Eu morei no Japão, né? É. Morei no Japão 1 ano quase, indo e vindo pro Brasil. Passava 4 meses, ia no Brasil 1 mês. Então eu fiquei 1 ano no Japão com contato só japonês, então eu aprendi muito bem o básico, assim, falava bem, pegava metrô, tudo só. Ah, pegar metrô não precisa falar. Não, Vai mas pegar comprar metrô. as passagens, É, onde comprar as vai, passagens, né? é. Comprar as passagens, Sim. assim, Aham. né? Então, de 10. De 10. A de 10. Mas teu pai não falava japonês em casa?
que ele queria aprender o português. Ah, é. Acabou que nem ele aprendeu português, nem a gente aprendeu japonês. E o Japão, eu fui acho que 10 vezes. Foi quantas vezes pro Japão? É 8. E você já foram quantas vezes pro Japão? Umas 12, 13 vezes. Ah, é? Só pode dizer que foi mais? Mas vocês conheceram a família do pai de vocês de lá? Ah, é? Tem o primo, tudo? Avô. Que legal, né, velho? O César quer saber por que o Lioto tava dando soco na porta. Raiva. Rapaz, sério, na verdade é uma madeira que tem lá, que eu fico batendo de vez em quando, tudo, né? Até para meditar um Maquiwara, pouco. Maquiwara. Aí o vizinho, inconveniente, passou na hora. Anda gravando e Fica gravando, fazendo né? polêmica aí. O pessoal pensa que eu tô doido, igual o Ferguson, quebrando a parede de casa. Eu fiz uma brincadeira porque tava escondida a madeirinha, tava escondida. Como é que é o nome daquela madeirinha? Tem um nome? Maquiwara. Maquiara. Maquiwara. É, Maquiara. E aqui, ó, o Anderson quer saber, não é o Silva, mas é o Anderson. Quer saber como é que é comer churrasco todos os dias na casa do Verdun. Ele convida ou vocês se convidam? Como é que é isso? Não, rapaz, é o seguinte, no início ele convidava, depois a gente começou a se convidar também. E aí, Fabrício, vai rolar uma carne aí? O churrasqueiro mesmo tá aqui, ó. Churrasqueiro aqui, churrasqueiro é ali. um assador, né? Do cotovelo. Mas é tem aquela lá. coisa, já que vamos falar disso aí, daqui pra lá é muitos convites, mas de lá pra cá já recebeu, né? Já recebeu cama, já deu de cama de presente, armário, o que mais? Skate elétrico, roupa, pra vestir o Lioto vestiu. Tem 3, 4 Eu tênis. vestia, eu dou o guarda-roupa dele todo dia. Entendeu? É mesmo? Tênis, calça, tudo. Ah, isso é boa. O Daniel quer saber, a família Machida já teve uma família rival? Não. Hã? Não. A rival no bom sentido, né? De competição. Não, a gente teve vários adversários, mas era o Silva, era o Barreto, era o Antônio, era o E Pedro. lá em Belém tinha outra academia forte de karatê? Ou era só de vocês? Tinha, né, só? Tinha, porque outros. meu pai formou vários faixa-pretas bons que abriu suas próprias academias. Mas outra linha não. Outra linha, não. Assim. A maioria muito contato com a gente. Contato. O karatê de vocês é o Shotokan. Shotokan. É no sul, eu me lembro da academia Shotokan. Ó, tem outra de um vizinho aqui que é o Tutu Gustavo, perguntou que quem manda em casa. É, porque ele falou que vejo o Lioto no Ralphs direto empurrando o carrinho. Essa foi boa, essa é a vizinha também. Vê o Lioto, ó, quem é que tá empurrando o carrinho, quem é aqui? E aí, Lioto, explica aí, quem é que manda? Dá real. Quem manda em casa? Quantos por cento? É 50-50. Ai, Felipe, 50-50. 50-50. Rapaz, a Aqui, gente ó, não me deixa faz mentir. O negócio é o seguinte, a gente faz o que a gente manda. A gente só quer que os nossos amigos pensem que a gente manda. Tá suficiente. Acabou, entendeu? Mas quem manda mesmo é a mulher. Mas Pô, não o cara adianta. entende, eu faço o que eu digo, olha, Pra ficar mostra legal. pros meus amigos que quem manda sou eu. Mas quem manda é ela. Tá, mas agora a verdade é o Shinzo que vai falar. Que tu conhece o querido há muito tempo, ó, desde que nasceu. Quem é que manda lá? Quem é a general? A que coordena a boca legal? Família Quantos por põe cento? quente, família põe quente. É, não tem. Não tem. Não, mas às vezes também ela quer proteger. Ah, entendi. É uma tática. Não, quer proteger. Às vezes tá eu e outro e tal, ela só pede as coisas pra mim. Shinzo, pode botar isso aqui ali? Eu digo, pô, mas teu marido tá ali, né? Tá ali o marido. Ele treinou forte, eu digo, eu sei, pô, dei minhas aulas, eu treinei também, mano. Pega o lixo, Shinzo, Pega o lixo, Shinzo, leva aqui o lixo pra mim. Eu digo, ué, o outro falou que ela não sabia pedir, eu não sabia pedir pra ele. Pros outros, entendeu? Ah, boa, essa foi essa boa, essa Pega, foi boa. Fabíola, pelo amor de Deus. Ela, não, agora melhorou, né? Agora, Ah, é? Então tá uns 70-30 Tá. pra Fabiola. Então, galera, muito obrigado aí pelas perguntas. Foi muito irado. Foi muitas mesmo. Postei hoje, a galera perguntou muito mesmo, mas não tem como fazer todas. Agradecendo a todos e os créditos finais, Felipe, por favor. Não, agradecer essas duas lendas aqui, eu sou fã dos dois, porque são pessoas que representam a arte deles. Claro que se completaram com outros, como qualquer lutador profissional, mas são pessoas aí que são exemplos, ainda mais com o pai que eles têm, que também sou fã do pai deles. E nada, sempre vão ser bem-vindos aqui, que eles comem churrasco, eles comem, comem, Deus te E é de família, porque os de guri vêm aí, família. Deus o livre. E nada, foi excelente. Só o Fabrício me incomodando, me tocando, não deixando eu cortar a carne. Vou entendeu? fazer o. Bárbaro, Tu quer botar bárbaro. no finalzinho, nos créditos finais, o cotovelo do Felipe. Vai acontecer. Só aquele. Eu sou freedom, eu preciso de liberdade.
Um Lioto. agradecimento aos patrocinadores Verdun, Team Academy, Kleber Filmagens, Ô, Kleber, o Lioto tá bom demais, fez coisa demais. Garage Grill. Aí, ó, viu? Ele tá foda. Ele tá E agradecer a oportunidade, sempre é bom estar aqui, a gente conversar um pouquinho, que a gente fala sobre carreira, vida, vitória, derrota, né? E isso é legal porque o nosso objetivo aqui é levar para os fãs, né? Pra galera Compartilhar um pouco das nossas histórias, do nosso aprendizado. Todo mundo aqui, a gente está sempre tentando, né, entreter o fã, mas através da brincadeira, que é o nosso jeito, mais, né, brasileiro, mais alegre e tudo. E também passar um conteúdo aí, porque tem gente que está precisando, às vezes, quer se inspirar, quer olhar, quer entender, né? Porque passa pelas mesmas situações, né? Você está casado, você tem filho, você tem uma carreira profissional. Todo mundo passa por uma situação de dificuldade. Foi o que a gente abordou hoje aqui, um pouco das nossas vidas aqui. Eu não tô casado. É. E aí, Shinzo? Muito bom, churrasco, papo furado, foi show demais. E obrigado, Felipe, obrigado, Verdun, pela oportunidade. E é isso aí, galera. Vamos fazer mais desses aqui. Vamos fazer mais vezes, agora fazer parte 2. Valeu, galera, muito obrigado aí por ter assistido. A gente ficou um pouquinho fora de fazer vídeos, justamente pelo que tá acontecendo no mundo, mas estamos aí de volta. E a gente tá tudo testado aqui. tudo negativo. testado. Tem o mucosa anal e mucosa, entendeu? Nasal. Nasal. Valeu, galera, tamo junto. Valeu, galera. Ei. Abraço.